A gente já vai acionar nossa reportagem no Rio Grande do Sul para mostrar essa tragédia, que pode ser a maior tragédia climática da história do estado, segundo o próprio governador Eduardo Leite. É o Juan Romero que fala ao vivo agora com a gente. Ele está na cidade de Capela de Santana. Romero, explica para a gente como é que está a situação aí, como é que foi hoje para você conseguir deslocar por essa área. Eu trago aqui, trouxe no início do Entre Nós algumas imagens dramáticas de casas sendo arrastadas, o bebezinho que foi resgatado numa situação muito difícil. Como é que está essa região onde você está nesse momento? Adriana, boa tarde para você, quem nos acompanha aqui na Band News, nos ouve e nos assiste. Adriana, eu estou no quilômetro 19 de uma rodovia que 10 quilômetros para trás, que é a ligação que faz entre a cidade de Portão e Montenegro. Isso fica a cerca de 50 quilômetros de Porto Alegre. Montenegro fica à beira do rio Caí, um dos rios que está em cheia. A cidade de Montenegro está praticamente ilhada. São 3 acessos que a gente tem a essa cidade. Um deles, que é um dos principais, que passa por uma rodovia federal, um dos pedágios que dá acesso, um dos pontos de acesso, está completamente alagado. Por essa rodovia onde eu estou, também começou a alagar hoje pela manhã. E um outro acesso também está bloqueado por conta de quedas de barreira. Nesse município, cidade de Montenegro, o rio Caí, que passa por ali, está 5, quase 6 metros acima da cota de inundação. E a prefeitura, inclusive, não consegue fazer mais a medição do nível do rio, porque a régua manual que faz essa medição já está completamente submersa. Então, a prefeitura, todos os municípios não estão conseguindo fazer essa medição. Tentei chegar até lá, não foi possível, porque tem um certo ponto em que a água já tomou conta. A cidade vizinha também de São Sebastião do Caí, banhada pelo mesmo rio, também enfrenta essa mesma situação. O rio Caí está 5 metros acima da cota de inundação e também não é possível chegar na cidade. Há milhares de pessoas desabrigadas. Para a gente ter um panorama geral do estado, Adriana, a gente tem 24 mortes, das quais 13 são contabilizadas pela Defesa Civil e outras 11 ainda estão em investigação, não estão nesse boletim mais recente da Defesa Civil, mas a nossa equipe aqui do Grupo Bandeirantes conseguiu apurar com as prefeituras desses municípios e também os bombeiros. Em relação ao número de desaparecidos, são 21 pessoas que familiares não conseguiram contato, e aí as autoridades foram avisadas e que as equipes de bombeiros e defesa civil estão fazendo essas buscas sem parar. O próprio governador Eduardo Leite, na coletiva de imprensa, na qual o presidente Lula falou em Santa Maria, citou que, infelizmente, esse número de mortes tende a aumentar aqui no Rio Grande do Sul, e essa, sim, com certeza vai ser a pior tragédia que a gente já enfrentou, superando até aquelas cheias de setembro do ano passado. Mais de 13 mil pessoas estão fora de casa em todo o Rio Grande do Sul, isso entre quem está em abrigo, quem está desalojado, não tem para, ou conseguiu ir para casa de parente, ou conseguiu ir para casa de amigo. São mais de 147 municípios afetados. E aqui a situação na região metropolitana tende a piorar entre hoje e amanhã, porque toda essa água que desce de alguns rios, como região do Vale do Taquari, região do Vale do Caí, da Serra Gaúcha, acaba desembocando no Delta do Jacuí, que fica na capital Porto Alegre. Então a tendência, a cidade já decretou situação de emergência e a tendência é que essa cheia amanhã já comece a ser cada vez mais visível na região metropolitana e na capital gaúcha. Adriana, a gente vai seguir acompanhando. Juan Romero falando ao vivo com a gente. Enquanto você trazia as informações, a gente mostrava a correnteza, a enxurrada passando no telhado das casas. Não é força de expressão, é literalmente no telhado das casas. Ainda muita gente precisando de ajuda, sem água, sem comida, precisando de abrigo. Juan Romero, aciona a gente a qualquer momento com novas informações. Esse assunto é prioridade aqui hoje no Entre Nós, tá? Com certeza, vou voltar a acionar e vou seguir ouvindo relatos até de pessoas. Eu estou num posto de gasolina em que as pessoas acabam parando seus caminhões porque tem muita gente que estava fazendo entrega, saindo de Porto Alegre ou de outras cidades para tentar entrar em Montenegro e tiveram que parar aqui em Capela de Santana. Eu estou nesse exato momento para descrever quem está ouvindo no rádio, no pórtico de entrada da cidade de Capela de Santana, vou mostrar para quem está no Band News TV, e atrás de mim tem um posto de gasolina. E tem muitos caminhões parados, pessoas com entregas, até um caminhão cegonha carregado de carros, e as pessoas não conseguem chegar em Montenegro. A gente vai seguir ouvindo o relato dessas pessoas. Tá certo, muito obrigada.
E a gente segue ainda falando dessa situação de muita preocupação no Rio Grande do Sul. A nossa reportagem é acionada também em Porto Alegre, que sofre ainda com esses estragos provocados pelas chuvas, com a preocupação, porque qualquer água que cai nessas regiões afetadas tem um potencial muito grande ainda de mais transtorno. A Duda Romanha está com a gente por aqui. Duda, conta um pouco mais da situação de momento, principalmente dessa orientação, né, de cuidado redobrado para quem precisa fazer um deslocamento até em busca de uma área mais segura. Conta um pouco para a gente. Boa tarde a todos aí no estúdio e a quem nos acompanha tanto pela TV quanto pelo rádio. Aqui eu estou numa das principais avenidas de Porto Alegre. Atrás de mim, para quem nos vê pelo YouTube ou pela TV, está o Arroio Dilúvio, que praticamente corta a cidade. Ele já está numa altura muito alta. Aqui a gente tem uma ciclovia que desabou parcialmente durante o dia de ontem, o dia de hoje também em vários pontos. Para a gente ter noção em números aqui na capital, Porto Alegre, só hoje de manhã a gente teve 241 ocorrências atendidas pela Defesa Civil daqui. Teve 160 pedidos de resgate em pontos alagados, danos em telhados, solicitações de vistorias, porque há risco de desabamento e deslizamento. Para a gente ter uma ideia, hoje de manhã, às 8h30, começaram a ser fechadas as comportas do Cais Mauá, que é ali no nosso rio Guaíba, que banha aqui boa parte de Porto Alegre, que estava, então, já numa situação alarmante. No momento que fecharam as comportas, estava em 2,7 metros. O nível de alerta é 2,5 metros, 2,5 metros, e inundação é 3 metros. Na última marcação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a régua estava em 2,8 metros. Então, muito perto da cota de inundação. O governador Eduardo Leite disse há pouco que ele acredita que vai subir para mais de 4 metros. Esse número é muito maior do que aquele que a gente viu nas enchentes que atingiram Porto Alegre em novembro do ano passado. Justamente, esse arroio que passa por aqui, ele deságua no Guaíba, e o Jacuí também deságua no Guaíba, que é onde está o Juan Romero, e nos disse, então, deságua tudo aqui. Então a gente está em uma situação de alerta completo para principalmente as comunidades ribeirinhas que moram na região das ilhas aqui em Porto Alegre. Então eles estão sendo já resgatados pela Defesa Civil do município e levados para abrigos aqui da região. Volto com vocês. Obrigado, Duda, pelas informações. Enquanto a Duda traz informações para a gente, é possível ver ao fundo também interdição de faixas na pista, ali ao fundo da imagem, e sacos pretos de contenção, né, tentando conter ali a terra na beira do rio, de onde ela fala com a gente, para que a terra não desça, né, porque não para de chover, chuva torrencial por lá. Espaço aberto também para a Duda Romanha com novas informações aqui no Entre Nós.